Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos aqui para o programa Fusion 360 para começar a entender como funciona a interface do programa. Então vamos aqui para o computador. Aqui no computador eu abri uma peça qualquer, que eu modelei esses dias aí, só para já ter uma noção mais ou menos de como é que funciona a interface com uma peça mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter são os arquivos. Aqui, por exemplo, eu posso ver todos os arquivos que eu já fiz por aqui. Então você pode salvar aqui tudo na nuvem e acessar a qualquer momento. Se eu apertar duas vezes para abrir, por exemplo, um arquivo de um cliente antigo nosso, ele vai abrir aqui e você pode editar e tudo mais. Pode fechar aqui em cima também. As peças vão funcionar basicamente como as abas do Google Chrome ou qualquer outro navegador, né? Para criar outra peça também é só clicar aqui no maisinho. Ele vai criar outra peça sem título, tá vendo? Aqui em cima. E é bem interessante que você não precisa ficar abrindo várias janelas se você quiser trabalhar com várias peças diferentes. Aqui você também pode minimizar, caso não estiver usando essa região aqui do lado, né? Aqui do lado é padrão dos programas que você tem, novo projeto, salvar, você também tem os atalhos, eles são mostrados aqui do lado assim do nome da ferramenta, salvar, Ctrl S, novo projeto, Ctrl N, e assim por diante. Nesse programa você também consegue adicionar alguns atalhos que você usa muito. Você pode usar até com junções de tecla, Ctrl S, Ctrl B, Ctrl ponto, então, ou Alt. Então você pode fazer combinação de tecla para criar vários atalhos para facilitar você a modelar as peças mais rápido. Mas vamos com calma aqui mesmo. Então, descendo aqui um pouco dessa aba, do lado aqui a gente vai ter também a área de preferência, a área do usuário, basicamente. Uma coisa que normalmente eu recomendo utilizar, vir aqui em preferências, e mudar os atalhos panorâmica, zoom e órbita para SolidWorks. O padrão é o do Fusion mesmo, mas eu mudo para SolidWorks porque eu acho um pouquinho mais intuitivo de você usar as ferramentas que eu já vou mostrar. Então só mudar e apertar OK, e ele vai alterar para essas ferramentas que eu vou mostrar agora. Então, quais são essas três ferramentas? A gente tem o órbita, que a gente usa para girar a peça, tá vendo? Na verdade a gente está girando nossa visualização, né? A peça normalmente ela fica estática. Se a gente olhar aqui do lado, a gente vê que está girando só o plano que a gente está visualizando, basicamente, né? Então você usa a rodinha do mouse, o botão do meio dele, né? E arrasta ele, não precisa clicar nada, só a rodinha do mouse, né? E você consegue girar a peça. Assim a gente consegue olhar diferentes áreas da nossa peça que a gente está modelando. A gente também, a outra ferramenta que nós vamos ter é o zoom, que é bem padrão. Você só girar a rodinha do mouse para aplicar, né? E aqui o interessante é que, por exemplo, se eu dou o zoom com o mouse direcionado nessa região, ele vai fazer o zoom nessa região. Se eu tiro o zoom aqui, ele vai tirar o zoom dessa região. E assim a gente consegue basicamente movimentar, né, a tela, tá vendo? Eu coloquei o zoom aqui, se eu tirar o zoom aqui e fazer o zoom aqui, ele vai mover, né? Igual eu estivesse usando a ferramenta, a próxima que é o Pan, né? Que eu tenho que segurar a tecla Ctrl do teclado e a rodinha do mouse. Aí eu consigo também fazer a mesma coisa, ou uso apenas o zoom. Tiro o zoom aqui, coloco o zoom aqui. É basicamente a mesma coisa que a gente realizar esse movimento usando a tecla Ctrl pressionada e clicando com o botão do meio do mouse, né, a rodinha, para ir arrastar, né? Eu seguro a rodinha e arrasto, ele vai fazendo isso. Eu posso mover para qualquer lugar. Então é importante a gente entender essas ferramentas. Caso tiver dificuldade, não tem problema. Aqui embaixo a gente também pode utilizar ela clicando aqui, ó, a órbita. Seria só o clique da rodinha do mouse. Também funciona. Tá vendo? Aqui nós temos o Pan, mesma coisa também, que a gente pode usar para mover. E o Zoom também como uma ferramenta. De novo, para você usar aqui embaixo, só usa o clique do botão esquerdo do mouse. No Fusion, a gente vai ver que a gente não vai usar o botão direito, só para algumas outras ocasiões muito especiais, mas o padrão é a gente usar só realmente o botão esquerdo do mouse. Então aqui, para sair dessas ferramentas, você pode usar a tecla ESC do teclado, ou clicar aqui em cima na ferramenta selecionar, que é a ferramenta padrão. Então posso vir aqui e voltar para selecionar, ou usar só a tecla ESC, que ele automaticamente já vai voltar para essa ferramenta aqui, beleza? Então vamos lá. Então essas são as três funções básicas assim que você vai usar no teclado e mouse. Também se tiver dificuldade para alinhar aqui, eu quero ver a face de cima, não tiver com dificuldade para usar a órbita, você pode usar aqui em cima também, ó. Nesse canto superior aqui em cima, deixa eu tirar aqui, nós temos esse cubinho, tá vendo? Que nele, você pode clicar na face e ele vai deixar a sua vista, né, perpendicular à face que você está clicando. E quando você clica na face, vai mostrar essas setinhas que você quiser
Agora ver essa face aqui, por exemplo, você clica, ela vai girar nessa direção. Tá vendo? Assim por diante, também a mesma coisa para o outro lado. E essa seta com ângulo, né, ela vai girar a própria face que você está visualizando. Tá vendo? No sentido da seta. Nós temos também a ferramenta da casinha, que vai deixar no ângulozinho padrão, né, que é a vista isométrica principal assim, da sua peça, que é em relação a superior, frontal e direita. Então assim, você também pode clicar em qualquer uma das quinas, como você pode ver aqui, ele é grifado para ficar, para ver, né, em relação a isso aqui, a quina também, que aqui já é uma vista isométrica mais diferenciada, e assim você consegue ir visualizando também a peça da maneira que você precisar, né? Às vezes para você tirar um print para mandar alguma coisa. Então é bem interessante aqui que você já tem essas visões aqui, essas vistas, né, já pré-definidas, só clicar. Então indo aqui um pouco para baixo da interface, nós temos o histórico de esboços, corpos que a gente vai criar aqui. Por enquanto isso vai parecer um pouco confuso, mas é bom entender que tudo que a gente fizer, né, vai estar aqui para a gente acessar. Essa peça aqui eu gastei esses 6 esboços aqui para criar ela. Porque como é que esse programa funciona? Basicamente você tem que criar esboços em 2D e pegar esse esboço em 2D, que normalmente vai ser um perímetro fechado, uma forma geométrica, e transformar ele num desenho em 3D, né, num modelo 3D. E é assim que a gente vai sempre trabalhar, do 2D para o 3D. Então aqui, se eu demonstrar aqui embaixo, a gente também tem o histórico de recursos, né, e esboço. Aqui basicamente fica todas as ferramentas que a gente usa. Se a gente criar um plano, vai ficar salvo aqui para a gente editar, visualizar. E também a gente pode selecionar a visualização dele, né? Se a gente vai ver ou não esse detalhe da peça, né? Esse recurso. E aqui embaixo a gente pode usar tipo uma timeline que tem em programas de edição de vídeo. Se a gente arrastar aqui para trás, a gente vai conseguir voltar, né, para editar no começo, por exemplo. Como é que eu fiz essa peça? Eu criei um esboço desse formato aqui e apliquei uma extrusão, que a gente chama, né? Eu basicamente repeti esse desenho várias vezes, né, falando a espessura que eu quero. E assim a peça ficou 3D, né? O nosso desenho 2D virou 3D. Depois eu fiz um outro desenho aqui em cima, tá vendo? E apliquei uma outra extrusão, mas agora foi uma extrusão negativa. Então eu retirei material. Na primeira eu coloquei material, dessa vez eu retirei. Logo após isso, eu fiz um outro furo. Vocês podem observar que o esboço ele vai sempre estar ligado a um plano específico. Que nesse caso aqui, eu usei o plano, esse daqui, tá vendo? Para fazer esse furo, eu usei esse plano perpendicular à nossa face superior. Antes eu tinha usado, para começar, eu usei o plano principal de origem, tá vendo? Que no caso aqui foi o plano inferior. Tá vendo aqui? E assim eu criei essa peça e eu fiz uma extrusão que a gente chama simétrica, então para os dois lados do plano. Mas isso a gente vai ver mais com calma nas próximas aulas. E assim por diante, depois eu fiz um offset, que é outra ferramenta que a gente também vai ver, para aumentar um pouco a espessura da minha peça, porque eu achei que ela ficou muito fina. Criei esse outro cilindro desse lado aqui, tá vendo? Eu posso ir visualizando exatamente, fiz um chanfro para, como aqui a gente vai trabalhar imprimindo essa peça, né? Eu aplicando esse chanfro aqui, eu vou conseguir imprimir sem usar o material de suporte. Logo após assim, eu fiz mais um furo aqui, que aqui basicamente vai ter uma porca alojada nessa região aqui, então eu fiz um furo hexagonal. Depois fiz um furo para passar o parafuso, né, que vai entrar aqui e pegar essa porca. Esse furo aqui é um pouquinho maior para a cabeça do parafuso ficar alojada aqui dentro também. É basicamente uma capinha que ajuda a encaixar, né, num perfil que a gente tem aqui de alumínio. E por fim, realizei um chanfro para facilitar a impressão aqui embaixo, dar um acabamento não tão, deixar aqui não tão viva, né? E aqui em cima para facilitar encaixar o perfil aqui, para ele entrar com mais facilidade. E assim eu fiz a peça. A gente viu que a gente tem alguns recursos, mas se a gente observar que sempre tem um esboço alinhado com uma extrusão e algumas ferramentas que a gente chama de modificar, que ela não tem nenhum esboço aqui relacionado a ela, mas ela trabalha já com 3D para deformar, para colocar um chanfro, um filete, isso a gente vai ver com calma também. E se a gente observar, é basicamente isso. Ó. A ferramenta criar, normalmente ela vai ter sempre alinhado com esboços, que a gente vai criar aqui, que a gente já vai ver isso mais para a aula que vem. E as ferramentas modificar, elas vão estar associadas
alguma parte 3D da nossa peça mesmo, que a gente aplica uma deformação, uma modificação. A gente vai ver também que o programa, provavelmente nesse curso a gente só vai ficar preso no sólido e uma ferramenta de utilidades aqui, que é a impressão 3D, e também na ferramenta de gerar esboço, que funciona aqui, que ela vai abrir uma sétima aba aqui no fundo, só preciso selecionar qual é a face que eu preciso. E aí ele vai criar aqui a nossa sétima aba para a gente poder trabalhar no esboço. Isso a gente vai ver também mais para a aula que vem. Esse curso vai ser dividido em algumas aulas mais curtinhas, só para ser mais tranquilo também de você tirar qualquer dúvida de pontos específicos. Vai estar tudo no nome, né? Interface, tudo aqui, esboço, tudo numa aula só para realmente facilitar. E também vai ter aulas de estudo de casos, né? Que vão ser peças que a gente vai modelar para entender como funciona as ferramentas. E aqui, como vocês podem ver, né, explicando, fica aqui o esboço, clicar 2 vezes eu consigo editar ele e tudo mais, ele vai atualizando, né, a nossa peça. Mesmo se eu editar um esboço aqui para trás, posso, achei que ficou pequena essa parte aqui, eu posso editar para aumentar, ó, da 15. Aí ele vem e a peça altera também de acordo com a alteração que a gente fez. Ele altera todos os recursos que a gente fez para frente. Isso é interessante do programa, ele não fica preso, né? Se você precisar editar alguma coisa lá para trás, você consegue editar e ele vai recalculando todas as medidas e alterações necessárias para atualizar a peça. Então, é isso. Basicamente, isso é uma aula mais curtinha para a gente ver as áreas principais da interface do programa. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.